O juízo final dá um medo, não é mesmo? A ideia da possibilidade da condenação no final do juízo. O juízo final está estampado como uma predestinação tua e minha. Mas alguns não aceitam essa predestinação e então fabricam um destino terrível. Veja o que diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 7, versos 21 e 22. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Triste, não é mesmo? O poder do mal derrotando os filhos de Deus. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Portanto, alegremo-nos com o juízo final, porque para mim e para você é uma mensagem de redenção, de salvação, de justificação dos nossos pecados, não de condenação, porque estamos na graça de Cristo, mantemos a fé nisso e nele, e também estamos justificados, e por isso temos uma vida nova, uma vida cheia do poder do Espírito para vencer o mal e andar nos caminhos de Deus. Bem, tudo isso está bem explicado, tintim por tintim, na própria Bíblia, e eu começo com o livro de 1 Reis 8:32. Ouve dos céus e age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. É um perfeito julgamento do Deus Altíssimo. O ancião de dias proclama a tua redenção, a tua justificação. Em Mateus capítulo 25, do versos 31 até o 46, é Jesus quem nos traz essa palavra. Explicando sobre o julgamento das nações, ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, um animal dócil, o bode já rebelde. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam da herança o reino, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aqui eu me lembro de Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Jesus prometeu: eu esmagarei a cabeça da serpente. Ali estava prometida a nossa herança, a salvação do pecado. Em Gênesis 2, o homem entra em pecado, mas em 3, depois vem a salvação. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e o vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para ninguém, para nenhum ser humano, não para você, não para mim. Foi para o diabo e seus anjos na guerra nos céus. Para acabar com o mal no universo, está preparado o fogo eterno, purificação do universo. Mas aqueles que não aceitam a Jesus e a sua mensagem, não são obedientes, eles trilham a caminho de Satanás e o seu destino será o mesmo, porque não podem seguir na trilha da salvação. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, para os justos para a vida eterna. Os justos para a vida eterna e aqueles que fizeram maldades, que não atenderam os necessitados, viveram uma vida egoísta, esses estarão para o fogo, para a purificação, porque no céu não há lugar para eles, pessoas que vivem apenas para si. Lá é o lugar do altruísmo, o lugar do amor divino, do amor que é capaz de contaminar, o amor ágape, que é o amor de Deus. Bem, a mensagem continua em João capítulo 5, do versos 21 ao 29. E vamos ver como será então esse julgamento. 5, 21 a 29. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Precisamos honrar o Pai que enviou o Filho. Mas por que Deus não julga e entregou o julgamento a Cristo? Primeiro, porque Ele fez a obra de justificação tua e minha. Mas também porque o próprio Deus foi acusado por Satanás de ser tirano. E o universo todo, os mundos outros contemplam o desiderato do nosso planeta. E o próprio Deus, portanto, está em xeque. Os homens e os mundos estão atentos à palavra do diabo, que acusou a Deus. E é preciso exterminar o mal terminantemente antes que desça o fogo sobre ele, porque assim não pairará dúvida sobre o caráter de Deus. Ele será julgado por todos com um grande clamor de vitória, de aleluias, de louvor e de graça. Mas começa agora, hein? Você fazendo da sua vida um motivo de louvor, como diz Pedro, que os outros vejam nas suas boas obras um motivo para louvar a Deus. Além disso, o Pai a ninguém julga. E depois no verso 24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Algumas traduções da Bíblia dizem não serão julgados. É uma tradução equivocada. Muitas vezes nós precisamos jogar para o original para entender que o sentido bíblico é da condenação. Seremos todos julgados pelas nossas obras, como foi o próprio Cristo que explicou agora há pouco, quando ele disse que os bons serão herdeiros do reino do céu, mas os maus do fogo eterno. E agora então, nós não seremos condenados no julgamento, porque o próprio Cristo morreu no nosso lugar, justificou, deu a graça e nos mantém com fé, com firmeza. Isso depende de você e de mim. Portanto, a obra de salvação é dúplice. Deus deu a salvação, Jesus Cristo. Mas a aceitação, a fé é tua. E então nós temos que muitas vezes agir como aquele pai que disse, aumenta a minha fé. Jesus perguntou, você crê? E ele disse, creio, mas aumenta a minha fé. Então nós precisamos conviver com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É Paulo quem explica isso. Então eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Portanto, nós não estamos à mercê de Satanás, da condenação dele, porque a justiça de Cristo é que emite a glória diante do universo. Perdemos a glória, estávamos nus no paraíso, mas agora é Cristo que nos veste com a justiça. O homem percebeu a sua nudez e agora nós temos como caminho encontrar a justiça de Cristo por nós. João 3,18. Veja só que maravilha, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. É a confirmação daquilo que foi dito agora há pouco no outro verso, onde nós vemos que não há condenação para aqueles que creem a Deus e seguem os seus mandamentos.
porque a sua conduta espelha a do próprio Cristo. Em João 5:24, não há condenação, vamos ver. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É uma repetição. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala muitas vezes que haverá um juízo, também muitas vezes fala que Jesus Cristo nos redimiu e que não há condenação para aqueles que andam na luz do Senhor. Em 2 Coríntios 5:10, nós temos: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Não pense que Deus é amor e por isso não fará justiça, porque o julgamento, a justiça é um ato de amor para aqueles que são bons, livrando-os dos maus, mas também um ato de amor para os maus, livrando-os deles mesmos e do próprio Satanás. Uma vida sem sentido, uma vida perversa, de maldade, praticando o mal, continuamente mal, só pode ter um desfecho da injustiça, de uma vida injusta, mas diante de Deus a justiça se fará perfeitamente. Bem, Efésios 2, de 8 a 10. Vamos ver o que diz aqui, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, mas por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Lembra? Pai, eu creio, mas aumenta a minha fé. É pela graça que somos salvos, com certeza, mas a fé é importante porque ela nos conduz às boas obras e a aceitar a salvação. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, a salvação não vem pelas obras, vem pela graça. Mas uma vez que recebemos a graça e temos fé, acreditamos que haverá um juízo, estamos diante do Deus justo, também compassivo. Agora nós encontramos então o caminho da salvação, praticando boas obras, dando os frutos da companhia com Deus, os frutos do Espírito Santo, que são aqueles descritos por Paulo: o amor, a bondade, a caridade, e aquilo que Jesus exigiu: ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse amor nos conduz à obediência ao nosso Deus. Bem, a graça, Isaías, capítulo 15, capítulo 55, verso 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aqui nós estamos falando da salvação, para você comprar a salvação sem dinheiro e sem custo, porque é de graça. Aliás, de graça não, a graça tem um preço, custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, graças a isso, alcançamos a salvação. Gênesis 15, 6. Aqui temos Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então a fé, ela apaga as multidões de pecados através do sacrifício de Jesus. E assim a graça nos alcança. Portanto, há um consórcio aqui. Não apenas as obras que são o fruto de uma vida santificada, mas a graça que nos conduz a isso e a fé que nos eleva a essa capacidade de entendermos o amor do Pai e de compartilhar empatia divina para com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, porque Jesus se fez nosso irmão. Nós também temos que enxergar os outros como nossos irmãos. E você é um cristão, imitador de Cristo. Aquele que leva a salvação precisa alcançar a alma carente, sedenta, tanto do evangelho como de bens materiais, como de uma palavra amiga, como de atos de bondade, como não reciprocidade aos atos satânicos, mas responde o mal com o bem, repreende, reportando o mal com o bem. Jesus ensinou: repreende o mal com o bem. Bom, Romanos 5, verso 1. Pela fé somos justificados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o pecado é que faz separação entre nós e Deus, agora aqui temos paz com Deus. Novamente, a convivência, a possibilidade de uma vida idílica no novo planeta reformado, um planeta Terra reformado. Antes, o juízo e depois as bênçãos de uma vida com Deus. Uma vida com o autor da vida, com a fonte do amor e da paz. Aquele que me fez, que te fez, aquele que fez os nossos semelhantes, é Ele mesmo quem vai traduzir a nossa existência numa vida eterna, cheia de felicidade, com o príncipe da paz em nossa companhia. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, diz a palavra de Deus. E aqui está garantido em Eclesiastes, Deus julgará o homem por aquilo que ele aparenta ser, mas também pelo seu íntimo, pelos seus atos que estão a perverter o seu próprio sentido. Lembra que Jesus disse? Aquele que olha para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela, é do coração que vem todas essas coisas. A maldade vem do coração do homem. Apocalipse 20, 11 a 13. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outros livros foi aberto. E o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Portanto, nossos atos não passam despercebidos. Ou Jesus derrama o seu sangue sobre o livro e com isso mancha o escrita do nosso pecado e não é mais possível enxergar no livro do juízo os nossos pecados, aceitando-o pela graça, pela fé, mediante a transformação do eu para que produzamos bons frutos, ou nós manteremos a escrita que o universo contemplou. O universo está testemunhando os nossos atos e vai querer ou não a sua e a minha companhia. Ninguém vai querer um novo diabo nos céus? Cuidado para não ser um. Tiago 1, 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, que é a lei de Deus, portanto, né? E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Portanto, a lei da liberdade, os 10 mandamentos, são uma lei que traz alegria. Nós devemos amar a lei de Deus. Não são um peso, a lei de Deus não é um fardo. É um fardo leve, um jugo suave, algo que é muito bom, porque quando diz não matarás, está dizendo não matem você. Não mate ninguém, mas também não matem você. Não furtarás, não roubem dele, não furtem dele. Também não furte dos outros, viu? Não cobice, não adultere, honra teu Deus. Esses mandamentos são todos benfazejos e nos elevam à imagem e semelhança daquele que é o caráter do próprio Deus. Os mandamentos são a expressão do caráter de Deus, o amor e a proteção a que Ele nos traz. Quantas vezes eu quis aninhá-los como a galinha coloca os pintainhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus disse isso, mas você está sendo convidado para aceitar o amor de Deus. Tiago 2, 8 a 17. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás... Qual é a lei, então, que resume aqui o amar ao próximo como a si mesmo? Não adulterar não está lá no 7º mandamento, lá no Êxodo capítulo 20, na descrição dos 10 mandamentos da lei de Deus?
Então é claro que aqui Paulo escreveu a Tiago, escrevendo, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Não matarás. Está aqui bem claro, é outro mandamento. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Paulo chama os 10 mandamentos da lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor, a caridade triunfam sobre o juízo. E no outro lugar diz que o amor, que a caridade apaga uma multidão de pecados. Por quê? Porque nós estamos a miúdes as atitudes do Pai. E continuando então para a finalização do programa, nós vamos ver que as obras, a importância das obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Percebe? Tudo está ligado. O amor de Deus é comunicado a nós. Então nós temos a graça. E pela graça temos a fé. E pela fé temos as obras. E pelas obras seremos julgados e estaremos no paraíso. Vem com a gente. Vem, entende, curta, compartilhe, siga essa programação e ora com a gente. Pai querido, obrigado pelas mensagens de alento, porque o juízo vem chegando, a hora do seu juízo. E porque estaremos entre as ovelhas, clamando, bem-vindo à hora da nossa salvação. Estamos aguardando sua volta, Senhor Jesus. Vem e faz justiça nesse mundo. Mostra-nos o seu amor e livra-nos do mal, porque essa foi a sua oração em nome de Jesus. Amém. E para livrar do mal, é preciso exterminar completamente o mal. Hoje, aqui, agora, na sua vida, você faz isso. Depois, no julgamento, na volta de Jesus, Ele completa a nossa obra. Deus te abençoe e muito.